Boa noite, pessoal. Boa noite, coração. Energias positivas. Namastê. Vamos dar início, então, aos nossos estudos da quarta-feira, estudo geral, né? Hoje nós vamos estudar, para mim é sempre uma honra, né? E é muito difícil para mim. Muito difícil, mas para mim é sempre uma honra tentar estudar o pensamento de Ramatiz. Hoje eu estudo sobre Mestre Ramatiz, tá? Nós estamos ainda no primeiro livro ali, né? O Mensagem do Astral. Qual é o segundo mesmo? Pode dar uma olhada para mim na programação. Eu acho que é Fisiologia da Alma. Eu acho que é Fisiologia da Alma. Tá? Esse livro aí vocês se preparem. Fisiologia da Alma. É? Fisiologia da Alma. Esse livro vocês se preparem. Nós estamos ainda estudando Mensagem do Astral. Tá? Fisiologia da Alma. É bucha. Tá? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar dois capítulos. Capítulo 7º, que fala sobre a Bíblia e sua significação. E o capítulo 8 do livro, tá? Desse livro aqui, o simbolismo do Apocalipse. Aí que nós começamos a entrar para valer na questão do Apocalipse, que é um assunto que está muito em voga, né? Fim do mundo, fim dos tempos. O que é o Apocalipse? O que significa Apocalipse? Para muita gente, o Apocalipse é fim do mundo. Muita bobagem. Eu falo muita bobagem a respeito do Apocalipse. Então tem que estudar a fundo, tem que entender o que significa o Apocalipse. Tá? E graças a Deus, graças a esse mestre, ele trouxe a sua interpretação através do Ercílio Mais, mediunidade idônea, né, do grande paranaense Ercílio Mais, né, que trouxe aqui pra gente, que para nós é uma grande honra a gente tentar entender, compreender e interpretar essa ideia maravilhosa que é a ideia do mestre. Né? Vamos lá então. Primeiro capítulo, capítulo 7, a Bíblia e sua significação. Voltando a repetir, Mensagem do Astral, livro. Perguntas e aqui parte da resposta, tá, pessoal? Eu vou ter que ler um pouquinho, eu sei que é cansativo, mas eu não consigo interpretar ou gravar todo o texto, tá? A Bíblia e sua significação. Vamos ler a pergunta número 1. Que podeis dizer sobre as múltiplas opiniões contraditórias quanto à inspiração da Bíblia e a fidelidade dos seus relatos? Entenderam a pergunta? Resposta. Não se pode atribuir ao texto o caráter de palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é essencialmente interpretativa. Tá? Não é fácil realmente entender, compreender o texto bíblico, uma vez que ela, digamos assim, é um texto que normalmente ele é alegórico, ele é realizado por símbolos, ao qual a capacidade de cada um é que vai discernir a compreensão. Entendeu? Então não adianta. Então é inútil discutir a Bíblia. Esse é o resumo da resposta. É inútil. Tá? Pergunta 2. Estamos vendo, no entanto, que à medida que a ciência evolui, mais descrê da fidelidade dos relatos bíblicos. Aqui a história de Adão e Eva e do mundo feito em 6 dias já se situa entre as figuras das lendas infantis. Interessante, né? Olha a pergunta do Ercílio. O Ercílio gostava de... A gente sempre brincava no Batista lá. O Ercílio gostava de cutucar o mestre, né? Ele gostava de cutucar o mestre. O Velho Testamento é ainda a matriz tradicional da revelação de Deus. Caiu o queixo. Para quem acha que o Velho Testamento bíblico é uma porcaria, Ramatiz diz não. Ele ainda é a matriz de toda a revelação de Deus. Olha o texto. Agora eu vou ler uma resposta mais completa. O Velho Testamento, desvencilhado do simbolismo exigível para a época em que foi escrito, é ainda a matriz tradicional da revelação divina. Em seus fundamentos assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus que Moisés consolidou no Monte Sinai. Ou seja, a Bíblia foi escrita dentro de um simbolismo necessário às pessoas da época, que eram pessoas rudes. Então, tirando todo aquele simbolismo, ela tem um teor de revelação muito forte. Só que, é claro, a questão é as interpretações e as várias modificações que ela sofreu ao longo do tempo. Isso prejudicou bastante. Tá? Muito bem, vamos seguir. Pergunta 3. Sem poder fugir a certo constrangimento, devemos dizer que há na Bíblia relatos escabrosos
que pecam contra a boa leitura. Que nos dizeis? Contra a boa leitura. Existem relatos escabrosos, relatos infantis, relatos na Bíblia, que são contra a boa leitura. Olha a pergunta do Deus. Vamos ver qual foi a resposta primeiro. Desnecessário seria vos dizer que a moral também evolui, e por isso o que era moral no pretérito ou no passado pode ser imoral no presente. Olha a resposta. A moral moderna que vos permite devorar o suíno, o boi ou o carneiro é profundamente imoral para a humanidade superior, por exemplo, dos marcianos, que ficaria escandalizada se lhe oferecesse um rim, um espeto e uma costela de porco assado. Então o texto bíblico não é tão escabroso assim. Escabroso é a nossa atitude, é a atitude do homem atual, como por exemplo, Ramatiz menciona aqui, a alimentação carnívora. E esses seres na época, que muitos que relataram a vida, eram pessoas rudes, mas pessoas fiéis à causa. Quem levanta o dedo quem realmente é fiel à causa crítica? Quem é que não vacila um minuto aqui? Quem é que não rateia? Quem é que não é extremamente vulnerável? Quem é que nunca pensou, acho que eu vou parar com esse negócio? Não dá mais. Todo mundo. E esses caras antigamente, esses que foram escolhidos a dedo, chamados profetas, para relatar tudo isso, eram pessoas fiéis, rudes, mas fiéis. Então nem sempre, por exemplo, a cultura, né, conhecimento, boa oratória, nem sempre são, digamos assim, são itens necessários para uma escolha. Muitas vezes aquele cara que é rude, não fala direito, aquele é escolhido. Como Jesus escolheu os apóstolos. Eram pessoas rudes, cara. Tá? Vamos seguir aqui. Assim, vamos pular. Temos notado o fato de os grandes profetas sempre se originarem dentre o povo judeu. Não haveria, porventura, outras raças capacitadas para germinarem em seu seio outros bons profetas? Interessante a pergunta, né? Só que a gente sabe que houve profetas na humanidade toda. Mas ele está se referindo à questão da Bíblia. O assunto aqui é Bíblia. Por que os textos bíblicos, a maioria tudo é Judeia? Palestina, pode ver, tudo naquela região, Oriente Médio. Não existe um texto bíblico que vem da China, do Tibete, já notaram? Embora tivesse havido muitos profetas, muitos mestres espalhados pelo mundo todo. Mas por que ali, em termos desse livro, por que aquela região foi tão escolhida, né? Olha só que interessante. Em primeiro lugar, se o mestre assim preferiu, é justamente por ter encontrado entre os judeus o poderoso alicerce de uma fé pura e absoluta em Deus. Interessante. Então os judeus têm que respeitar. Tem que respeitar. Aí ele completa o seguinte, olha só. Imaginai Jesus dependendo da versatilidade dos deuses pagãos da Grécia, a fim de cimentar a sua unidade deísta, ou então escolhendo Roma para a sua pregação iniciática, onde iria ele buscar aqueles fiéis discípulos coletados às margens dos lagos de pesca ou no seio dos campos rudes de Israel, cuja fé absoluta os fez abandonar as redes e os comezinhos interesses humanos, para aceitar o convite de um desconhecido que apenas lhe falava de um reino hipotético de amor e de bondade. E realmente, né, gente? Os caras abandonaram família, os caras abandonaram pesca, os caras abandonaram para seguir um cara que não era conhecido. Para seguir um cara que simplesmente pregava num reino que era hipotético, que ninguém sabia. Quem de nós aqui tem condições de abandonar a família, trabalho e seguir o mestre? Se Jesus hoje, né, reencarnasse ou se materializasse na nossa frente, quem de nós acreditaria que aquele... Mas ele não, sem se manifestar na forma. O moreno, bem moreno, se manifestasse assim na nossa... Eu sou Jesus, materializado, reencarnado. Segue, onde é que a gente tem coisa para trabalhar? Quem de nós aqui abandonaria a família, trabalho e seguir? Um cara desse parece na minha frente, mostra algum trabalho, algum fundamento dentro da lei de Deus, com certeza. O outro lado também tem poder. Eu ia dizer, o outro lado tá mas não deixa, sempre deixa, mano. Sempre deixa. O diabo sempre. Mas veja bem, os caras, eles não precisaram ser muito testados.
não precisaram ser muito testados. Aquele sentimento, também aquelas, digamos assim, aquela sintonia, que com certeza tu tem que ter uma certa. Tudo bem. A calma, a tranquilidade começa a emanar, tudo bem, mas quem abandonaria, cara? É que antes não tinha muito não, né? Uma família. Eles moravam. Mas tinha família. Tinha família, tinha emprego. Tu vai seguir, eles se tornaram completamente independentes da multidão para comer, para sobreviver. E se taxasse aquele cara como louco? E se Roma viesse contra tudo? Que além da luta contra Roma, que tinha o problema dos próprios fariseus lá dentro, né? Os caras da... Sim, da própria igreja. Claro, não, eu não sei, cara, eu não sei, só vai de tudo, tem os pobres e cegos, cara, ó, tchau, mestre. Ele achava que estava todo mundo certo. Essa explicação de Ramatiz foi o pobre rico, o rico aquele, né? O jovem que achava que o Jó foi na baleia, né? Não me lembro. Bom, mas a coisa estava toda armada, né? Então a espiritualidade, algumas pessoas já estavam escolhidas, já estavam preparadas, inconscientemente já preparadas. Até aí tudo bem, mas veja bem, não é fácil. Você abandonar toda uma vida, tudo bem, é pobreza, mas eu vivo da pesca. Eu vou viver com um cara que simplesmente prega a lei, prega Deus, prega um reino hipotético que ninguém. Que até então, o que eles aprendiam? A lei mosaica. Era a lei mosaica. Vem um cara dizendo: amai-vos os vossos inimigos. Só um pouquinho, quem é esse cara? De repente tu abandonar tudo, né? Então, o que Ramatiz diz? Por isso que o mestre escolheu a Palestina, ou no caso a Judéia, entendeu? Porque só um povo como esse era realmente fiel, né, a essa causa. Talvez nenhum outro povo no mundo todo conseguiria realmente largar, mesmo que fosse preparado, que no momento que tu reencarna, tu esquece tudo. A coisa fica arquivada, vai para os 90% do inconsciente. Nem sempre predestinado vai e eles eram pessoas rudes, cara. Quando tu vê, por exemplo, eu vejo a pessoa, o santo fulano de tal. Na época ele não era santo não, cara. Na época eles não eram santo não. Se tornaram santo ao longo da existência, reencarnando e desencarnando. João Evangelista foi um. Que anteriormente foi o profeta Samuel, e digamos que a sua santidade, se é que eu posso me expressar assim, ela realmente alcançou um nível superior quando ele reencarnou como Francisco de Assis. Mas até então, o profeta Samuel com o rei Davi. Pô, o rei Davi foi o maior tirano que existiu. Todo mundo em Deus o cara. Até que reencarnou como Hitler. Rei Davi. Aí o cara reencarna como João Evangelista. Um cara pobre. Um cara humilde. Não é só por fato de não ter cultura. Um cara bruto ainda, né? O Francisco de Assis já foi outra história. Ele era mais puro. Cara, para escolher pessoas para te seguir, para te abandonar tudo, não é fácil, cara. O cara com família, com filho, com tudo. E viver o quê? A custa da boa vontade da multidão, cara. Sabendo que poderiam ser massacrados a qualquer momento. O cara que diz assim: mais os vossos inimigos. A lei mosaica não diz isso aí. Deus, coitado do Moisés, né? Na época ele foi obrigado a pregar um Deus assim, porque era a questão do Deus único, só que ele foi obrigado porque a brutalidade do povo era muito grande, a rudeza do povo era muito grande. Tá? Bom, o livro tá aí, tá, pessoal? Depois vocês leem, mas o significado da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, que muita gente, o Velho Testamento, que muita gente fala, ele ainda é uma matriz de revelação divina. Tirando todo o simbolismo dele, que foi exigido de acordo com o grau de consciência, com o grau de captação de cada um, ele é realmente uma revelação divina. Se você pegar a essência porque são histórias muito bonitas que tem lá, né? História de Daniel, por exemplo, né? Essa compensação tem o rei Davi, tem muita coisa lá. Tá? Vamos lá então, vamos seguir para o próximo. O próximo é capítulo 8, simbolismo do Apocalipse. Agora nós vamos entrar numa questão muito interessante para vocês entenderem o que está acontecendo, não só conosco aqui, num pequeno mundículo, mas também no mundo todo. Por que as pessoas estão tão nervosas? Por que as doenças estão aflorando? Por que muita coisa está acelerada? Por que as pessoas estão, digamos assim,
sem paciência, porque ninguém mais quer conversar, ninguém quer mais dialogar. Isso acontece no trânsito, na profissão, acontece em tudo. Tá? E tentar entender também o que significa o texto, o livro Apocalipse. Tá? Pergunta 1. Aqui. O último livro da Bíblia, denominado Apocalipse, contém profecias relativas aos nossos dias e que devam merecer absoluta confiança? O que vocês acham? O livro Apocalipse da Bíblia. Com certeza, lá na infância de vocês já ouviram falar. Alguma vez na vida você já ouviu falar no misterioso livro Apocalipse. No demoníaco livro Apocalipse. No assustador livro de... É ou não é? Eu cresci assim, bicho. Os caras me tocaram o horror, cara. Bah, tu não lê esse livro, que Deus do livro. É meu filho, é catástrofe, é morte, é sangue. O que vocês acham? Esse livro merece? Quem já leu o livro Apocalipse, ou quem não leu, vocês acham que merece respeito, merece atenção? Não? Acho que tem uma interpretação errônea. Eu acho que é muita fantasia. Muita fantasia. Interessante, né? É que precisava. Olha só. Isso tudo vai ser bom. O que diz Ramatiz? Apocalipse é uma palavra grega que significa... Aí tu já vê que 99% das pessoas que já leram já não entenderam o que significa a palavra. Claro que não vai entender o texto. Não entendeu o título, tu não entende o resto. Fala em Apocalipse, não é uma crise mundial, cara. Ainda mais entre os biblistas, né? Nossa Senhora. Apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. Bom. Tá? Apesar dos símbolos e alegorias, os acontecimentos concretizar-se-ão, tá? Nos dias atuais. Ou irão se concretizar nos... Então, realmente, é um livro, segundo Ramatiz, fala a verdade. Só que de forma simbólica e... Aí é que tá. Por quê? Por quê? Por causa do João Evangelista. Ele é bruto, cara. Ele era bruto, ele era um pescador, cara. Nessa época ele foi preso, ele viveu na ilha de Patmos. Preso lá, cavando, na minério. Cavando, era bruto, virou escravo, cara. Como é que ele vai mostrar tudo que aconteceu em 2000 e poucos anos depois? Então, lógico, evidentemente, o que fizeram os grandes mestres? Símbolos e alegorias, senão não ia entender. Tá? A pergunta 2 explica melhor isso aí. Vamos ver. O apóstolo João teria sido, então, uma espécie de... Olha que interessante. Psicógrafo que recebeu os relatos sobre o mecanismo da mediunidade? É isso mesmo? O que vocês acham? João, ele psicografou o livro de Apocalipse? Que foi mediúnico a coisa. Tá? Ou foi anime? Hã? Psicografia, ela é algo mediúnico, né? Tem que ter uma interferência. Anímico quando é a faculdade do ser. O que foi? Anime. Olha que louco. Olha só a resposta. O espírito do profeta foi submetido deliberadamente a uma visão ideoplástica atemorizante diante do panorama global dos acontecimentos, e daí ter sido ferida em sua visão pelo espetáculo das chuvas de fogo, dos mares de sangue, dos montes em chamas, dos poços de abismos ou dos oceanos de morte. Foi uma visão? Talvez a gente possa chamar isso de dimensão. A dimensão mediúnica, o que é? Ele saía do corpo, não se desdobrava, ele se projetava, os técnicos levavam ele até uma região e lá formavam imagens ideoplásticas. Ideoplásticas, imagens não reais, mas ideoplásticas, onde ele via mar de cor, chuva, de fogo, mas evidentemente que ele não sabia o que era aquele negócio ali. Pássaros de ferro ou pássaros de aço, o que era aquilo? Lançando ovos
bomba atômica, aviões, não tinha evolução. Interpretou do jeito dele. Ele é ignorante, ele era bruto. Então, evidentemente, que João Evangelista não era santo. Estão entendendo a canonização, que tem muita besteira? É isso que não, mas Francisco de Assis é outra história. Mas João Evangelista foi um profeta. Ok? Foi um, digamos assim, um médium ou um anímico que escreveu um baita de um livro. E os acontecimentos estão ali. Tá? Pergunta número 3, então. Vamos prosseguir? É muito interessante isso aqui, né, cara? A gente começa a estudar e a gente vê como tem muita coisa, né? Ó, os técnicos espirituais projetaram e repetiram propositadamente na indescritível tela cinematográfica do mundo astral as imagens que melhor representassem os terríveis sucessos gerais do fim dos tempos, os quais constituem o conteúdo mais importante do Apocalipse. Tá? Vamos lá, então. Pergunta número 3. Que dificuldades teria o profeta encontrado para relatar esses acontecimentos com imagens aplicáveis aos nossos dias? Olha a resposta. João Evangelista, como qualquer vidente, era um homem portador de deficiências comuns. A vossa humanidade, diferente pelo misticismo avançado, então realmente ele tinha misticismo avançado, e ter estado à presença, evidentemente já, digamos assim, elevou a sua consciência a patamares que imagina conviver com o mestre dos mestres, era algo que as pessoas tinham que se transformar, não tinha como. Tá? É uma obra inspirada pelo, olha só, governo oculto do mundo, transmitida sob orientação da técnica cósmica, apropriada à mentalidade humana no... Então foi coisa do governo oculto do mundo. Ou do famoso comando do projeto Terra. Tá? Seres de Aruanda, tá? A grande zona, a principal zona, ou a mais elevada zona de elevação moral e espiritual do planeta. Tá? Aqui eu já falei para vocês, né? João Evangelista no passado foi o profeta Samuel. E muitos dizem que depois ele veio como, tá? Ou dar testemunho, finalizar a sua obra. Talvez aqui ele tenha alcançado a ascensão espiritual. Aqui, talvez aqui ele tenha se tornado um queixa. Um queixa, né? Queixa é um mestre. Tá? Um ser ascensionado. Bom, já que teve aqui no estudo de filosofia, é isso, né? Queixa mestre. Tá? Ok? Muito bem. Vamos. Uma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Vamos lá, então. Depois agora vai ficar 3, vamos pular para 8. Lá em cima 8. A finalidade do Apocalipse é apenas a de chamar a atenção para a seleção de espíritos a realizar-se no juízo final. Interessante, né? Por que serve o Apocalipse? Só para a questão do joio e do trigo, que a famosa expressão joio e do trigo ela foi firmada no livro do Apocalipse. O lobo das ovelhas, o joio do trigo. Isso, tá. Para que ele serve? Ele serve só para mencionar isso aí? Vamos tentar entender aqui. Olha que interessante. Ó. É a revelação de ordem geral, endereçada ao campo objetivo da ciência, da arte, da filosofia e da religião e da moral humana. Pô, o que a gente encontra de similar ou de interessante nisso aqui? Pô, olha só o que fala Ramatiz. Esse livro foi editado em 1956. Esse livro aqui de 1956. Olha só que interessante. Ele fala da o quê? Ordem geral. Ordem geral. O que ele menciona como ordem geral? A arte, a filosofia e evidentemente, a... O que lembra isso aí para nós que estudamos andando? A gente fala do 4 pilares do conhecimento humano. Então, Ramatiz, num livro de 1956, tá, converge com a nossa ideia, com a ideia da Umbanda, de resgatar o Umbanda. Resgatar o quê? A ordem geral. Por isso que na bandeira do Brasil já falei, né? Ordem e progresso. É a ideia principal da Umbanda. Ordem e progresso. Mas através de conhecimento, de pilares. Precisa ter pilar para
a coisa se sustentar. E a princípio os pilares são a arte, a filosofia, a ciência, a filosofia e a religião. Então nós temos aqui mais uma vez a representação da Rambandã, tá? A Rambandã tem um círculo que representa a divina lei, que representa o conjunto de leis divinas, onde esse conjunto de leis divinas tem 4 pilares. O primeiro pilar a gente pode chamar aqui de arte, o segundo de, o terceiro e o quarto não necessariamente nessa ordem. Tá? Onde nós temos, por exemplo, na religião aqui, nós encontramos a nossa Umbanda. Por exemplo, culto, doutrina e culto, doutrina e ritual. Quanto mais na periferia, maior é a área de diferença. Vê se vocês entendem o que eu estou falando. Quanto mais afastado do centro é o culto de Umbanda, de uma casa de Umbanda, ou das casas de Umbanda, maior são as quantidades de casas que cultuam uma Umbanda mais de periferia, uma cultura mais popular. As casas, eu estou só exemplificando Umbanda. As casas de Umbanda que se aproximam mais do centro, a área, o que acontece aqui? Ela diminui. Então, automaticamente, logicamente, você tem menos casas de Umbanda iniciais, não populares. Tá? E quem chega no centro perde o rótulo de religião, perde o rótulo de arte, perde o rótulo de é uma pessoa única, é uma pessoa una ou universo. Jesus era um, ele não tinha religião, não tinha nada, ele era um grande comum, e assim vai. Então por isso que os cultos populares, independente da religião, da ciência, da arte, da filosofia, eles são em maior quantidade, porque eles são cultos de massa. Estão mais distantes do centro. Os que estão mais próximos do centro, a área vai diminuindo, ou seja, diminui a quantidade de casas. Que há uma convergência maior. Tá? Muito bem. Isso teoricamente. Teoricamente. Quem realmente segue uma escola mais iniciática, ou mais próxima do centro. Interessante, né, pessoal? Então, claro, aquela casa que trabalha com mais imagens, mais não sei o que, para não sei o que, onde é que ela está? Ela está aqui ou ela está aqui? Está na periferia. E aquela casa que busca mais a questão da simbologia, do símbolo, mais a lei de pena, menos culto, menos quantidade de culto. Você realiza um culto, mas um culto mais resumido, um culto mais direto, mais iniciático, mais simples. O que acontece? E vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Ó. A gente fala, hoje em dia se fala muito em mago. Hoje em dia está uma moda de mago aí fora. Tem de mago e magista aí fora, é uma terra. Eu já falei, todo mago é mestre? Todo mestre é mago? E o mestre? Todo mestre é mago. Vocês concordam comigo? Agora eu pego a ratão. O mestre, ele está aqui ou ele está aqui? Todos os lugares. Mas digamos assim, a característica dele, a vibração dele, ele é mais periférico ou ele é mais centralizado? É isso? Lógico, ele se adequa em qualquer lugar. Estou falando isso. Jesus, ele pregava para a massa. Aonde que ele pregava para a massa? Então, o mestre está mais na periferia. Só que tem um detalhe. Ele foi iniciado pelos essênios. Ele tinha os seus cultos internos. Que livro nenhum revelou. Hoje só no Divino Caminho sabe tudo. E esses livros internos estão expressados para o público, para a massa? Negativo. Então ele tinha também os seus cultos iniciáticos internos. Ou seja, esotéricos com S. Aqui ele era exotérico, com X. E aqui ele era esotérico. Aí eu pergunto, se ele é um mestre, ele é um mago. Aí eu pergunto para vocês, o mago, evidentemente, ele tem que estar mais próximo do centro, porque ele é um mestre.
Estou falando da vibração, não onde ele pode estar trabalhando, não é isso. Estou falando aqui. Se ele está mais próximo aqui, os seus rituais, eles são mais populares, ele tem que entender mais de ritual popular, quantidade de conhecimento ou qualidade de conhecimento. Um mago, muitas vezes, só com um olhar ele te cura, sem precisar arriar grandes quantidades de bandeira, como se faz na popular. Quantidade de conhecimento não quer dizer que o cara é mago. E eu também vou dizer uma coisa assim, não, quantidade de rituais, coisa e tal, esse pessoal da periferia, se tratando de moral, ele pode ter mais moral dos trabalhadores de lá do que uma casa que não tem imagem nenhuma. Porque o ato material não quer dizer nada, quer dizer o que o camarada tem dentro do coração. A evolução espiritual dele, entendeu? Porque tem casas, eu conheço casas antigas, com todo esse ritual assim, magístico e popular, assim, vamos se refere, e as pessoas são muito puras, muito humanas e fazem um trabalho assim, de um teor vibratório elevadíssimo. E já visitei casas que não vê nada, e é uma casa fria, é uma casa que o dirigente é excêntrico, a esposa também, então é uma coisa assim bem perturbada, e não tem nada. Então é uma coisa assim da gente estudar. Aí eu te pergunto, essa casa que tu visitou que não tem nada, ela é próxima ao centro? Claro que não. Então, de repente, essa casa que tu visitou que não tem nada... Não, assim como tu colocou, parece assim, ó, toda casa, não. Pra mim, isso tanto é que eu me referi a Jesus. Eu mencionei Jesus. Eu não mencionei casas de umbanda esotérica. Eu mencionei Jesus. O cara que está mais próximo daqui, do centro, é um cara que em sua ritualística ele começa a ser... Não estou dizendo que mas toda casa... casa... Mas pergunta, depois que tu escuta de novo, você pergunta simplesmente, ó. As casas que estão mais na periferia são as artes populares. Sim. Não estão lá no centro. Aí depois as casas que não usam toda essa ritualística estão mais lá pertinho do centro. Mas aí moral onde fica? Tu conhece alguma casa que está mais perto do centro? Não, aqui na Terra não tem. Um dia que tu conhecer, tu me fala. Então, mas é isso que eu quero te dizer. Eu estou te fazendo uma pergunta. Mas eu te faço outra. Eu não conheço. Porque o que eu estou mencionando é o seguinte, muitas casas esotéricas, de umbanda esotérica, que se acham que estão aqui, não estão aqui. É isso que eu quero te dizer. Tá, eu desconheço. Agora tu complementou, mas se tu escutar, tu vai ver assim que parece que tu tinha que ver. Eu não sei se todos ouviram mesmo que eu ouvi, né? Deu a impressão, né? Que a periferia mas eu digo assim, em teor de moral, vamos ver. Claro. Só que tem um detalhe. É inevitável que mesmo os que realizam cultos de periferia, não estou falando de periferia de uma forma pejorativa, não é isso. Eu entendi, tá? Sim. Com o tempo, a tendência é eles simplificarem os seus rituais. Com certeza. É isso que eu quero dizer. Tá? Casa esotérica, casa que realiza, digamos, rituais realmente mais simplificados e que realmente estejam aqui no centro, eu desconheço. Muitos dos mestres que se dizem fora, hoje estão caindo do cavalo. É isso que eu quero dizer. Estão se perdendo. Por quê? Porque se achavam aqui, mas na verdade estão aqui. Porque assim, meu anjo, tem situações, eu vivencio isso, tem situações que tu tem que entrar na maioria para te poder afunilar um pouco mais. Lógico. Claro, eu te digo, eu faço certas coisas, certos rituais, que para mim já não tem uma significação propriamente das coisas materiais, para mim não tem, mas eu sei que o camarada, a grande maioria que está lá, a turma, o povão, como às vezes se refere, eles precisam ainda disso. E através disso eu posso mostrar alguma coisa maior lá na frente. Não me considerando grandes coisas, mas assim, tem coisas que eu vejo não precisava mais dessa coisa aqui, porque a gente sabe que aí isso... Me diz uma coisa, eu te pergunto assim, e quando que realmente tu vai levando. Pois é, mas aí que tá. E quando que realmente tu acha que eles vão estar preparados para ouvir uma coisa mais... A grande maioria não tá, mas é aí que tá. Eu convido todo mundo de lá e de outros lugares. Vamos lá. Não, minha véia, mas isso não tem nada de errado. Isso é apocalíptico. Por isso que Ramatiz lá, 2/3 estão pagados. É fato.
Não tem como mudar. É isso Mas que eu tô eu dizendo. gostaria que a minha política fosse totalmente Não, mas diferente, mas não aí entra, dá pra ter. mas tem um detalhe. Eu vou esperar pelos outros para eu mudar? Negativo. Sim. Eu vou fazer a minha parte. Quem quiser me seguir, tranquilo. Agora eu vou atrás da massa. Mas a gente precisa arrastar os outros com a gente. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não vou arrastar ninguém. Aí tu tá errado. Jesus não arrastava ninguém. Ele convidava. As pessoas seguiam ele. Não, mas Disse ele assim, ia pro povão. mas me quer que entendeu ele. Aí entra. Não, Mas nós estamos aqui. Sim, mas aí eu. Mas nós estamos. Eu tenho um site. Aí Nós entra temos aquela site. parte de tem ouvidos de ouvir, né? Tem olhos de ver. Aí entra aquela parte, né? Ele tá dando a mensagem agora. Tem ouvidos de ouvir. Mas aí que tá. Por isso que eu te digo. É uma coisa. Não tem como você mudar. Veja bem, eu tô falando individualmente. Não tô falando. Individualmente. Lógico. Tu bota uma casa, tu tem 30 pessoas. Se tu não quiser te aproximar pra cá, tu vai ficar o resto da tua vida aqui. Não, mesmo que o teu sentimento esteja aqui, tu vai continuar aqui. Tu vai estar sendo arrastado pelos 30. Eu não quero que ninguém me arraste. Eu quero buscar aqui. Eu sei que eu não tô aqui, mas capaz, eu tô muito mais periférico do que vocês imaginam, lógico disso. Moralmente, espiritualmente. Eu mencionei a questão do cair no cavalo, como eu falei. Tem muita casa que se acha aqui e que não tá aqui. Agora tem uma coisa, quanto mais próximo do centro, menor a ritualística, não tem como. Sim, claro. É aquilo que eles falam, um galho de arruda e um copo d'água, o preto velho faz tudo, não precisa aliar e despacho disso, despacho daquilo, é nesse sentido que eu falo. O pessoal cria muita Tu tá entendendo? Muitas vezes os caras querem assim, eu sou mago, então tá aqui meu livro de mágica. Pastor. Aí tem a questão moral, aí sim, aí eu concordo. Tem a questão moral, tanto do médium como do mentor espiritual, ele tá por trás disso. E outra coisa, hoje em dia, na atualidade, nós estamos sofrendo muita influência de tecnologia de fora. Hoje em dia, determinados trabalhos naturais não estão mais surtindo tanto efeito. Como é que vai combater, por exemplo, uma magia de um dispositivo eletrônico obsessivo, como aconteceu conosco na sexta-feira? Um galho de arruda? Nem um preto velho, olha, dependendo da entidade, tudo bem. Tá? Mas o caboclo Birajá disse, não, eu não vou meter a mão nisso aí. Isso é tecnologia fora. Hoje em dia existem outras coisas que estão avançadas que a gente não sabe. A gente ainda está na época do Odo artificial, o Odo obsessor. As coisas mudaram, gente. Nós estamos vivendo uma nova era. É claro, a multidão, o público, tranquilo. Eu estou querendo fazendo, ó. Quarta-feira é aberto, sexta-feira. Quem quiser vir, vem. Evidentemente vai chegar um determinado ponto. Tá, agora eu não vou mais seguir esse cara. Agora eu vou com uma coisa mais popular. Tranquilo. Eu não considero também da população. Eu não considero popular. Só que uma ritualista, digamos assim, uma doutrina universalista com um ritual budista, mas do meu jeito. Do jeito que a casa faz. Do jeito que a casa preceitua. Eu, sinceramente, é como disse sabiamente, até ele foi forte quando falou isso, o Fernando sabe que eu vou, do Valdo Vieira. Sabe que o Valdo Vieira foi colega do Chico há muito tempo, né? O Valdo Vieira disse assim, ó, olha só, eu vou até me arriscar a falar isso aqui que fica gravado. Quando eu pergunto, tá, Valdo, tu tá ensinando um monte de coisa, mas e o povo? Sabe o que ele disse? O povo, eu cruzo os braços. O povo tu só assiste. Não querem. Porque assim, mas eles têm que... não quer. Mas que a maioria não quer, meu anjo. Não é que não quer, a maioria não quer. Quantas pessoas me procuraram aqui, vieram importando, tu joga carta? Não, então tchau. Tu joga búzio? Não, então tchau. Não, vem aqui, deixa eu te explicar, ver como é que é. A pessoa não quer. Claro, as pessoas buscam cura, não uma autocura. E a nova era exige autocura, é 90% de ti. Então elas não querem isso aí. Então é claro que é um ritual para poucos, lógico. Isso já foi me avisado lá. Eu teria poucos médicos, muita gente ia sair. A assistência sempre baixa. Sempre me disseram isso aí. Então vai ser o quê? Uma ritualística umbandista, uma doutrina universalista, mas buscando, não quer dizer que eu sou, buscando o quê? Eu quero buscar o centro, eu quero buscar a convergência. Por isso que não são todos os livros que eu leio. É difícil chamar o povo para isso. O povo não pode tá nem se sentir culpado se o fulano não alcançou contigo, quer dizer, cada um tem a sua capacidade. Por isso que é individual, isso aqui é individual, isso aqui não é coletivo. Uma casa com 100 médios não quer dizer nada. Às vezes, moralmente, como a Anaíra falou, ela é mais fraca do que uma casa de 15 médios.
Uma casa com 15 médios, com 10 médios, com 6 médios, pode fazer muito mais. Um trabalho de melhor qualidade do que aquela que tem 100 médios. Porque a maioria o quê? A maioria quer ficar aqui, ó. E quando eu falei ritual, não é culpa do dirigente, tanto espiritual como coordenador, não é isso. É aquela pessoa que acha que grande quantidade de conhecimento significa mago, significa poder, força. E não quer dizer nada. Porque os grandes mestres sempre mostraram que eles não precisaram de nada. Não estou falando de pai de santo, não tem ninguém que não conhece assim, claro que não. Esses grandes que eu nem vou citar o nome estão caindo por causa disso aí. Acho que já escreveram um monte de livro que é muito interessante, mas sempre com uma pitada de ego. Pô, quem é mestre, cara? Me diz um mestre que tem escrito um livro. O mestre mesmo tu só vai encontrar no passado. É difícil encontrar um mestre no presente. Um Sai Baba, talvez. É difícil. Os mestres mesmo estão no passado. Eles não escreveram nada. Krishnamurti, Osho, esses caras não deixaram nada escrito. Os caras que escreveram por eles, os seus discípulos. O mestre ele é bem diferente. E esse cara, hoje em dia, tu não encontra. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o mestre do passado. Ou os grandes assessorados que estão aí, como Ramatiz, nos ensinando pelos seus livros. Tá? E a questão do amor também é que muitas vezes as pessoas precisam despertar essa pessoa, né? E isso não vai deixar de ter amor nem mesmo, nem mais, porque simplesmente apresentar todo um ritual daquela pessoa para a pessoa se iludir um ritual de que Claro. não vai curar, ou Porque vai é muito perigoso. alcançar um objetivo que ela Que é muito perigoso. De repente, o que pode acontecer? Não estou dizendo que não vai acontecer. Daqui um pouco eu abro certas... Como é que se fala assim, né? É o teu, velho? É o carro prata. Carro prata de alguém? É, dá uma olhadinha. Então o que pode? Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu começo a dar certos espaços para algo mais popular, sendo que o meu ritual é diferente, a pessoa amanhã ou depois ela não vai aceitar mudar. Então tu já apresenta a casa funciona. Já não dá, às vezes, que está vindo agora, as pessoas já não aceitam, fácil. Cara, levanta o dedo quem é que entendeu o trabalho que foi feito sexta-feira. Eu não. Eu não entendi. Vi um ser lá da não sei a quanto, deu o nome e deu o endereço, né? É. E você sabe o que vocês estavam sentindo. Pelo menos a maioria. Mudou ou não mudou? Tava todo mundo chipado, cara. Aí vocês acham que eu vou dizer que eu sou do centro? Do centro da Tu tá louco. Eu sou do centro da periferia. O centro mais do baile. Tu tá louco, cara. Tava todo mundo detonado. Todo mundo obsediado e coisa grave. Isso chama-se obsessão complexa. O espiritismo chama de obsessão complexa. Tá? Chipado, cara. Nós tava com um dispositivo aqui, ó, atacando todo mundo. meio sugando marionete todo mundo, do cara. submundo. Aí os caras vêm, aí vem um ser lá de não sei das quantas, que eu nem conheço. Aí o cara vem, mete o dedo ali, para a tecnologia, dá duas giradinhas ali, tira, entrega. Tinha personagem lá no vídeo convidado. É, que eu digo, quando eu li, eu digo, o que eu li aconteceu hoje no Ah, Ceará. sobre o signo de É, aquário. sobre o signo de aquário. Aí isso só vai acontecer aqui, Pode. não vai acontecer num culto mais popular? Claro que vai. Imagina. Só que o que acontece no culto popular? Ele não vai nem se apresentar, ele vai vir como caboclo, fulano de tal, vai trabalhar. Ah, minha irmã, pá, me infio, vai tirar. Não, mas eu acho Por que... quê? Porque aquele cara mais popular, não estou falando casas populares, é o cara que se apega mais a população. Ele tem preconceito. Ah, não, chegasse um dizendo que é de óleo, quer dizer, vamos Ainda parar mais de dando fumar nome, maconha né? antes Pegou trancado errado. Tá Não, entendendo? para de Então, fumar maconha antes da mas não estou falando de terreiro, estou falando da Não, pessoa. da pessoa. A pessoa que é periférica. Não, e até por... Não vou entrar. E até porque a gente que participa, eu tenho certeza que muitos ficaram assim, né? Tenho certeza que A muitos gente já ficou. ficaram meio... E outra coisa foram assim, pra casa pensando já assim, quero ó, deixar bem claro, a Portal dos Orixás, essa casa, essa seara não é tábua de salvação de ninguém. Vocês não acham que vão pra Avona porque vocês estão no Portal dos Orixás. Não. Tem que Claro, é por isso que o texto é bem claro. A projeção pessoal se consegue numa obra coletiva, mas se projeta pessoalmente. Os mestres orientais sempre disseram isso, ó. Quando você desencarnar, você só vai ter a ti mesmo, filho. O que tu fez, o que tu Não não vai fez. de carona todo mundo. Não tem. Então, nós estamos aqui juntos.
para que cada um... É quase como se um salvo se quem puder. Quase, claro que não. É entre aspas, tá? Não vou entender errado também. Mas é que cada um tem que fazer a sua parte, meu filho. Tem que se interessar, tem que ler. Tá? Agora, realmente, cara, ele falou, ela tem toda a razão. Tem muita gente que trabalha dentro de ritualísticas mais que são moralmente muito mais avançados que aquele que se diz esotérico mais do centro. Mas eu digo, quem é que é do centro? O ritual não quer dizer que o cara é do centro. O cara pode achar que é do centro. É isso que eu estou dizendo. E eu não conheço nenhuma casa. Mesmo os grandes que trouxeram essa ideia do esoterismo, eles copiaram esses dados de alguém. É o arqueômetro, filho. A base da Umbanda esotérica é o arqueômetro. Eu estudo arqueômetro. Tá lá. Não tem o que fazer. Agora é claro, e outras coisas mais também. Lógico. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Aqui, né? Não, aqui eu coloquei, ó. Então, quanto maior a periferia, esse aqui é o sinal de mais e menos, né? Quanto maior a periferia, menor é o... Portanto, o centro está relacionado à moral humana. Maior moral humana. Então, aqui o cara vai ter uma menor moral humana quanto mais afastado ele estiver do centro. Não estou falando culto. Tá? Agora vocês estão entendendo. Tá? Periferia é a mesma coisa. Quanto menor a periferia, mais afastado tiver, maior o cara vai estar o centro. Portanto, maior é a moral humana. Tá? Fica a critério de cada um esse entendimento. Pergunta 9. Ser-nos-ia possível, porventura, encontrar alusões claras ao terceiro milênio no Apocalipse de João Evangelista? Olha só que interessante. Ó. E vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não é. Isso é do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Tá? Interessante que nesse pequeno texto aqui, ó, ele diz o quê? Ele descreve os continentes novos após o deslocamento dos oceanos em decorrência da elevação do eixo da Terra. E vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não. Tá? O mar desaparecerá em certos pontos, sendo substituído por terras emergentes. Dizem que uma das terras que vão emergir é a Atlântida. Tá? Isso é. E aqui o que ele fala o quê? O eixo planetário em relação ao Sol, ele é inclinado 23 graus e alguma coisa. Já não sei se é isso hoje. Então o que acontece? A chamada verticalização do eixo planetário em relação ao Sol, a verticalização, essa verticalização, qual é a tendência dos continentes? Eles se agrupam. Então, evidentemente que o mapa do céu vai mudar. Mares irão desaparecer, no caso o mar Atlântico, né? Vai ocorrer deslocamento das chamadas placas tectônicas, isso que ocasiona os maremotos aí, tá? Deslocando, o que acontece? Deslocando, o que está no fundo do mar vem à superfície. Então o continente de Atlântida ali vem na superfície. Então esse é um pequeno texto dentro da Apocalipse. Tu vê, como é que João ia ver que não, a Atlântida ia... Não tem como entender. Então o que ele viu? Ó, eu vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não. É a simbologia que ele teve que utilizar. Porque tudo que foi mostrado para ele não foi uma psicografia. Tudo que foi mostrado para ele foi videoplástico. Mas mostraram tudo isso aqui para ele. Mostraram Atlantis, mostraram os mares, mostraram toda a Terra se inclinando. Mas como é que ele ia entender isso aí? Claro! Aí, claro, né? Bota na mão de repente, de um fanático, um irmão que ainda não tem conhecimento, não tem condições, o cara é o filho do Deus do céu. Vai cair fogo do céu. É Satã, é o diabo, é um monte de coisa. Pior é que é, né? Mas é. Vamos lá. Pergunta 13. Por que motivo o Apocalipse, a revelação, né, relaciona continuamente suas profecias com os números 7 e 12? Alguém já leu o Apocalipse aqui? Eu li quando eu tinha 13 anos de idade e não entendi nada. Então, o Apocalipse fala muito de 7 e 12, né? Tá?
em suas narrativas. Notamos a prodigalidade com que se refere a 7 anjos, 7 castiçais, 7 sebos, 7 cornos, 7 cabeças, 12 fundamentos, 12 portas, 12 estádios, 12 nomes, etc. Trata-se de simples alegorias ou de disposições arquitetônicas na revelação. Olha que interessante aqui. Pitágoras já vos disse que 7 é o número sagrado e perfeito. 7 é o número das ideias benéficas ou maléficas, tradição que se conceituou desde os povos ários. O setenário presente em todas as manifestações principais, tanto no vosso mundo como no cosmo, é o número perfeito que sela um remate supremo à perfeição criadora do Pai. 7 para nós são os orixás, né? Seres estruturados e estruturantes de todo o universo. 12 é o número de meses do ano. 12 o dos apóstolos. 12 são os planetas em torno do Sol. 9 dos quais já estão descobertos por vós. A Matiz fala, assim como o livro de Urântia, que nós temos 12 planetas em volta, 9 já foram descobertos. Interessante, né? Que um já está. Mas não é o Hélio. Tem alguma coisa aí. A astronomia já está. Já. Tem um nome de Por isso que já tem. No seminário que eu fui durante, os caras falaram, não, já tem. Não é mais afastado do que então, né? Tá? Aqui é interessante quando ele fala, pessoal, do 7, do 12, e ele dá uma referência principal aos planetas astrológicos e aos 12 signos zodiacais, em virtude, digamos assim, da real influência vibratória em relação ao nosso planeta. Tá? Por exemplo, no arqueômetro, o que nós estudamos lá? Os movimentos que determinam os planetas regentes e os seus signos. Olha que interessante aqui, voltando um pouco no estudo do arqueômetro. Tá? Nós temos aqui 12 constelações, ok? E nós temos 7 planetas. Tá? Por exemplo, a constelação de Capricórnio e a constelação de Aquário sofrem influências ou influenciam de uma maneira mais assintosa o planeta Saturno. Tá? Isso aqui está no arqueômetro. Tá? A palavra sagrada para o arqueômetro, aliás, de acordo com o arqueômetro, para toda essa influência aqui, chama-se Pakasha. Existe uma chamada coroa da palavra, coroa planetária da palavra, e a coroa zodiacal da palavra. Pakasha é a junção ou o verbo sagrado para essa influência aqui. E Saturno, Capricórnio e Aquário são regidos por Iorimá, né? Por isso que lá dentro a gente utiliza o verbo Pakasha para tratamento. Tá? Júpiter, oi? Sagitário e Peixes sofrem o quê? A junção ou a influência de Júpiter, cujo verbo é orar. Marte, Júpiter quem é? Tá? Marte, ó, Escorpião e Áries. O verbo é Eamaka. Vênus, Marte é Ogum, né? Vênus, que é Oxóssi, ó, Libra e essa aqui é exatamente a posição das constelações, tá? Exatamente como fica a posição da constelação. Vênus, Libra e Touro, verbo Válaga. Mercúrio, nós temos Virgem e Gêmeos, Zayatsa. Câncer entra como princípio feminino, gerador. A Lua, Raba. E Leão, que é o princípio masculino gerador, que é o Sol e Câncer. Interessante aqui, ó, você vê Virgem e você vê Gêmeos. Por que esses dois signos, eles, digamos assim, dentro do conhecimento da Umbanda, eles pertencem, nesse caso aqui, ao signo, ao Orixá Iori. Porque olha aqui, ó, é as chamadas casas ascendentes e casas descendentes. Tá? É a junção. Onde esse planeta Mercúrio
planeta Mercúrio, ele sofre maior influência energética dessas duas constelações aqui, entendeu? Não, estava fazendo. Tá? Por isso que a gente fala, por que Iori, né? os dois signos, né? Virgem e Gêmeos. Vocês poderiam me perguntar. Tá, mas por que Ogum é Escorpião e Áries, ou Áries e Escorpião? Isso tudo tirado do Arqueômetro. Tá? Porque os antigos patriarcas, os astrólogos, não astrônomos, os antigos astrólogos, eles viram influência energética vibratória do planeta em relação às constelações. E por que constelações? Porque não podia ser Áries e não podia ser Touro, né? Ela tem que ter digamos assim, ela tem que casar vibratoriamente. E para casar ela tem que estar de um lado, tem que ser o ativo e tem que ser o positivo e negativo. Dá uma olhadinha aqui pra ver. Aqui tem 12 por aí. Aonde? Novo. Sol, que aqui entrou Sol, né? Sol e Lua, né? Entrou Sol e Lua. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Quiron. Ó, tem um aqui, pessoal. Quiron, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Nodo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cara, ó. É isso aí. E o Sol e a Lua que não entram, né? Mas é isso aí. Bíblia da Astrologia. É isso aí, velho. Interessante que a ciência já catalogou isso aí. A astronomia já catalogou isso aí. Eu não vi. Esse livro que eu comprei agora, eu acho. Que eles rebaixaram até Plutão como um asteroide, né? Rebaixaram. Interessante, né? Rebaixaram. Rebaixaram o coitado do Plutão, já tá lá do outro lado. Já tá... Ele é Plutão. Preconceito, Ele é Plutão. Tá, pessoal? Interessante, né? Então, o que acontece? João Evangelista, evidentemente que ele não tinha esse conhecimento astrológico aqui. Mas, quando ele mencionou, por exemplo, os 7 anjos, os 7 castiçais, as 7 cabeças, os 7 selos, ele estava falando da influência astrológica sobre a Terra desses 7 planetas aqui. Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, Lua, que entra como satélite, e o Sol. Tá? E quando ele falava, exatamente. E quando ele falou dos 12 fundamentos, das 12 portas, tá? Dos 12 estádios, 12 nomes, ele estava se referindo ao quê? Às 12 constelações. Porque o nosso planeta, ele sofre influência maior desses 7 planetas, mais Lua e Sol, e das 12 constelações. Porque o nosso sistema solar, ele gira, tá? Ele realiza o seu trabalho de movimentação cercado por essas 12 constelações. Então ele estava falando disso aqui, né? O Apocalipse, nessa parte do 12, 7, era isso aqui, ó. Essa influência. E hoje a Umbanda entende que 7 orixás é que constroem tudo isso. Estruturam tudo. Ok, pessoal? Tá aí a convergência, né? Tá aí a A convergência. maçonaria fala nos 12 colunas. As 12 constelações. O Apocalipse adianta que os acontecimentos trágicos do fim dos tempos hão de ter lugar exatamente na segunda metade desse século. O Apocalipse adianta que os acontecimentos trágicos do fim dos tempos hão de ter lugar exatamente na segunda metade desse século. Esse livro foi editado em 1953. Então, o Apocalipse diz o seguinte: entre 1950 e o ano 2000. Tá? Olha a resposta de Ramatiz, interessante. A compreensão normal de qualquer profeta só é conseguida quase às vésperas de seu ideal. Não tem jeito. Tem que acontecer, mas tá certo, a profecia estava certa. É incrível, né? Olha só, aí ele exemplifica uma coisa. Ó. Só depois que a ciência descobriu a bomba atômica é que se entendeu a profecia. Choveria fogo do céu no fim dos tempos. Como é que ele ia dizer que era uma bomba atômica? Coitado, tava
era escravo, tava preso na ilha lá, né, cara, quebrando pedra, tá? Aí tem uma coisa interessante que fala o restante da resposta. A previsão, segundo Ramatiz, a previsão de materialização do plano ajustado, compondo a terrível hora secular do juízo final, compreende-se na metade do século, entre 1950 e 2000, é metade. O que é um século, hein, pessoal? 100 anos. Metade do século, o que é? E a segunda metade do século, que vai do ano... Alguém aqui tem dúvida que está passando pela hora apocalíptica? Por isso que está acontecendo tudo isso aqui em volta aí. Nós estamos dentro disso aqui. Ó. Nós estamos dentro disso aqui. Então a previsão está aqui, ó. Meu, então tá todo mundo louco, meu. Tá todo mundo, tá gente revoltada, gente rebelde, e crianças, filhos, como disse Jesus, filhos contra pais, e o trânsito cada vez mais violento, as profissões cada vez mais difíceis, o consumismo crescendo cada vez mais, a tecnologia avançando para quê? Para te desconcentrar de um caminho espiritual. É só para tu se distrair, computador, internet, tudo mal utilizado. Fala sobre espírito. Fala com o seu patrão sobre espírito. Viu? É essa hora aqui, cara. Aí tu vai dizer, Davi, mas só um pouquinho. Lá em 1900 e não sei o que também, viu? A violência não era junto hoje, não. Até porque hoje tem um outro dado interessante. Hoje nós somos em torno de 8 bilhões de encarnados. Cresceu a população. Então, evidentemente que cresce a violência. Por que cresceu a população? E a tendência é crescer mais. Por que está crescendo o número de encarnados? Tá a correria, né? Tá acelerado. Agora nós já vamos para a próxima pergunta. E achei uma convergência muito interessante com o estudo de Umbanda que está aqui, ó. A Umbanda e as suas 3 fases atuais. Primeira fase, que é a fase de Ogum, que se iniciou mais ou menos aqui. Ogum, o que é? É o clarim, é a chamada. Olha só que beleza. O segundo, quem é? O Oxóssi, que nós estamos mais ou menos aqui, né? Daqui para cá, ok? Que é o quê? O doutrinador. É o cara vem, pega todos esses, por exemplo, um apocalipse na vida que ninguém entendeu, pega um mestre Ramatiz, que com certeza, vibrado em Oxóssi, psicografou junto com o Ercílio essas informações, para que a gente ter conhecimento da coisa. Conhecimento, evidente que nós somos poucos, nós somos a minoria, e a maioria não quer acreditar, não quer entender, mas o que a gente vai fazer? A gente está aqui, o portão está aberto, para crescer, está aberto para quem quiser vir. Quando a pessoa se sentir, está na hora de despertar, é assim que funciona. Por isso que eu sou contra, com todo respeito, quando a pessoa bate na casa de alguém e quer evangelizar a pessoa. Não vou citar religiões. É errado isso aí. Porque a pessoa está dizendo, agora não, vai-te embora. E às vezes pega a pessoa no momento ruim mesmo, cara. Tá fazendo alguma coisa, tá cuidando de um filho, tá arrumando um carro, tá limpando uma casa. Como é que o cara vai? Vou escutar a palavra de Deus naquela hora? É tu que tem que sair da tua casa e buscar, meu velho. Buscar e achareis. Isso é buscar e achareis. Claro. Senão não adianta, senão não vai render. Não adianta. Davi, a metade do século, a primeira metade do século ali é Ogum, a segunda metade é Oxóssi, e de 2050 para cá. Olha, eu não sei te precisar exatamente as datas em relação aos orixás. Eu não sei te precisar. Porque eu acho que as coisas estão tão aceleradas que aquilo que botaram nos livros acho que não é bem assim. A coisa está tão acelerada, que para mim essas 3 fases aqui já estão agindo. E muita gente acha que Xangô é para depois de 2100. Segundo o que nós temos lá da Umbanda Esotérica, 2100 para 2200. Meu, isso já está acontecendo. E a fase de Xangô, o que é? A fase da seleção. Né? Já está acontecendo. Só que tem um detalhe, não é só Xangô. Aí, isso que eu quero dizer para vocês. Por isso que na Umbanda, por exemplo, nós temos uma maior atuação de entidades espirituais dentro dessas 3 faixas vibratórias. Né? Não tem muito mais algum Oxóssi e Xangô do que qualquer outro que tem para mim.
Pode ter. Tem muito mais Ogum do que Preto Velho, tem muito mais Oxóssi que Preto Velho, tem muito mais. Por quê? Porque a paz é atual da informação. Isso bate com essa informação aqui, ó. Bate certinho. É um século, segundo Ramatiz, de início do Apocalipse. Tá, pessoal? Interessante, né? E realmente, é o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo isso aqui, ó. E vou te dizer uma coisa para vocês. Aí que tá, voltamos novamente à questão que nós estávamos falando com a irmã Naíra aqui, ó. Muita gente ainda está aqui, ó. Muita gente que... A maioria. Nós, onde é que nós estamos aqui? Eu já não me sinto mais aqui, meu amigo. Com todo respeito. Eu posso não estar no centro. Eu sei que estou na periferia. Mas aqui, esse cara aqui não precisa me chamar mais. Esse cara aqui, você conhece um tal de Ogum? Esse cara aqui não precisa me chamar mais, não precisa mais bater na minha porta aqui. Eu já tô com esse cara aqui, ó. E com medo desse. A maioria, infelizmente, tá aqui, ó. O cara que quer caminhar devagarinho, não, isso aí não, isso aí deixa pra depois. A maioria tá assim. Por quê? Claro. Ó, tem tudo a ver. Tu entra em Oxóssi. Por exemplo, próximo estudo de Ramatiz, que livro é? Volto a repetir, Ramatiz, sinceramente, vibração de formação. Tu entra aqui, o cara não, volta pra cá. Não quero, não, aqui eu volto pra cá. E acha que tá, de uma certa forma, tá usando, tá ajudando. Aí dizer, mas moralmente a pessoa é elevada, tudo bem que ele é elevado. Mas, meu amigo, o moral realmente para ser elevado tem que te completar. Tem que ser completo, tem que eliminar certas coisas. Não adianta só amar ao próximo. É isso que Ramatiz faz. Por isso que ele é polêmico. Duas asas, é intelectual e moral, não, senão não voa. Por isso que Ramatiz ele é odiado em algumas casas espiritualistas. Lá não pode, não, capaz. O cara hoje em dia, com todo respeito, é uma opinião pessoal. O que eu acho uma incoerência. Pessoas hoje em dia fazem o quê? Baile dançante, ou jantar dançante, galeto dançante com frango, com dança para arrecadar dinheiro para uma casa espiritualista. Isso é uma incoerência, gente. O Ramatiz fala, isso é uma incoerência. Primeiro, tu está servindo um animal sacrificado. Segundo, tu vai dançar e às vezes serve bebida. Ah, mas isso não pode, meu. Socialmente é uma coisa. Mas tu está arrecadando isso para uma causa espiritualista, caridosa. Não tem incoerência nisso aí. Tá, mas vai tirar de quem? Qual é o anjo que vai se reunir pra dar dinheiro pra nós? Velho. Eu tô sendo bem abobada, assim, Não, tá não, tá certo. Mas eu penso assim, qual é o anjo que vai se reunir e vai dizer, ó, nós temos que tirar o desimperfeito mesmo. Porque, assim, ó, eu acho, essa coisa, assim, ó, Nair falando, tá, assim, bem berraca, bem cerimônia, bem, assim, ó. Esse lado eu não conhecia. Esse lado eu não conhecia. Assim como eu sou, nem me conhecer. Então, assim, ó, eu acho assim, ó, eu penso dessa forma. Igreja Católica tá lá dentro, igreja não sei quem, Espiritismo e Umbanda estão lá nas tendinhas caindo os pedaços, porque as pessoas têm medo que tudo tem que ser caridade, tudo tem que ser caridade. E daí a causa não anda, as coisas não se solidificam. Nair falando, pelo amor de Deus, eu já pensei assim como Davi, eu já pensei, hoje eu já não penso mais. Hoje eu acho assim, ó, vamos dar dinheiro aqui para botar uma coisa de fundamento, sim. Vamos vender cerveja. Quer beber cerveja, meu irmão? Beba. O problema é seu, mas você está dando aqui o dinheirinho para mim construir meu tempo, para mim construir uma coisa de fundamento para quem quer, para quem tem olhos e ouvidos de ouvir. Então, eu não estou dizendo, tá? Por favor, não. Mas eu quero assim que vocês entrem para pensar comigo. Se eu estou errado, eu quero me reformular. Certo? Mas eu penso assim, ó, quer comer, coma, meu irmão. Né? Quer beber, beba, meu irmão. Mas ajuda aqui, dá tua contribuição. Porque assim, ó, caridade. Nós temos que lembrar assim, tá aí, caridade, daí, o que tu tá fazendo com a obra? Aproveita esses demoninhos que estão aí, tira dinheiro deles e constrói teu tempo, que é de amor e caridade, porque o teu trabalho tem fundamento. Agora tem, desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, mas o que eu tenho na minha alma é isso, gente. A minha visão é essa, entendeu? Tá
Porque tá assim, sendo honesto. o espírito humanista é muito de caridade, caridade, caridade. Mas daí, o que tu tá fazendo? Quantos mais poderiam ouvir, quantos mais poderiam se banhar nessa luz e ficam assim pensando que vão picar, porque vão dar uma cervejinha para aquele que bota dinheiro fora com mulher, com cerveja. Mas é mais boa a cervejinha bem gelada. Então, olha aí, olha aí. Entende como é que é? Desculpa, meus irmãos, mas a Nair se vergonha tem que ver isso. Entendeu? Eu Davi, olha, de todo meu coração. Eu quero ainda. olha só. Eu tava junto com a Nair, mas aí tu volta a questão de te juntar com a Mas Nair. é o que eu tenho. Então, Então, não é a diferença. a outra- Continua junto com a maioria. Tudo Porque a bem, maioria faz assim. tudo porque bem, as casas fazem mas eu não assim, vou e tu forçar. vai fazer assim. Eu não vou A forçar. gente tem que fazer a diferença. Tá, E tu minha tem que irmã. começar por aí. Eu vai fazer a entendo o que você tá diferença. falando, mas olha só. Se tu bota assim, ó, ali tem carne pra vender, tem cerveja, tem tudo ali. Eles vão gastar igual, eles vão comer igual. Tu entende? Não pode O que tu ajudar vai isso, servir? não pode. Se colocar assim, ó, mesa, ai, nós vamos fazer uma mesa vegetariana. Vendam ingressos para a casa do pai Joaquim, porque vai ter uma mesa vegetariana. Ninguém vai comprar. Anaí, mas qual Ninguém é vai o lá. problema de tu continuar com uma casa humilde e tu ter um palacete? Mas não é palacete. Tá, mas Não qual é é a palacete. diferença? Tá gostando da situação? Não é boa. Mas é que tem, Eu não tô que gostando tem, também, entendeu? Claro, eu tô Que ali. vai crescer porque tem que crescer. Mas quem é que vai ajudar? Se tu pede 10 pila pro médico, ele não ajuda no mês. Vou falar de vocês de todos nós. Tá? Ele vai lá, limpa lá com o teu papel higiênico e não pensa que tu tem que Mas colocar. por isso que olha ali, ó, naquela questão do desenho ali, ó. Por isso que quem tá mais perto do centro é minoria, é pequeno, é pouco, mas ninguém ajuda. Mas por isso. Então tem que tirar desse que quer Só que comer não carne tem que tirar, a gente pode. não tem que modificar as pessoas, a gente tem que modificar. Aí, tu falou, mas não tem que modificar as pessoas. A essência deles é esse, eles gostam de baile. Mas então deixa que contribuam para a igreja católica, deixa que contribuam para a igreja evangélica. Tu tem que seguir uma causa, tu tem que ser fiel à tua causa. Gente, assim, Eu ó. acho, né? É bem polêmico, né? É, muito polêmico. Assim, Assim, ó, e essa resposta ela vai ser melhor dada quando a gente estudar a fisiologia da alma. Eu vou dar a minha opinião, claro, mas a opinião de Ramatiz, tá? Mas eu quero dizer uma coisa assim pra vocês, na minha opinião. Eu, sinceramente, eu não me preocupo em quantidade. Não me preocupo em lugar. Eu já trabalhei aqui dentro, tá? Capacidade para atender 10 pessoas. Trabalhamos eu, Edgar e a Xanda e a gente foi muito feliz. Sou muito feliz hoje. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Se eu tiver que voltar a trabalhar eu, Edgar e a Xanda, ou eu mais 2 pessoas, então assim, ó, eu não conto com ajuda externa para realizar meu trabalho espiritual. Isso o Birajara deixou bem claro. Eu tenho que contar é contigo e deixar que as coisas aconteçam. A ajuda vai vir da maneira como tem que vir e tu vai fazer aquilo que tu pode fazer. Bom, o meu maior sonho é realizar a biblioteca e a biblioteca de graça. Hoje eu não posso, porque hoje eu preciso daquela pequena importância. Mas se eu não precisar, eu não cobro nada. Gente, assim, ó, a pessoa tem os seus vícios, cada um tem os seus vícios, cada um tem os seus problemas. Mas eu não vou, digamos assim, me beneficiar de um vício de uma pessoa para beneficiar outro. Isso para mim é uma incoerência. Eu não consigo viver assim. Então eu prefiro viver dessa forma, doando uma garagem que tá frio pra caramba, todo mundo está passando trabalho, mas a minha consciência está tranquila. O problema da que planta cannabis, né? Lá, semente, né? Claro. Ele diz, eu ganho pão honesto dele. Na cabeça dele, tá certo. Ele tá certo, entendeu? Ele faz aquilo ali, vende sementes legalmente, mas era assim, não faz mas ele acha que... Sabe o que acontece? O que está acontecendo hoje com o juízo final é uma completa inversão de valor. Jesus disse, virão os falsos profetas. Os falsos profetas são a maioria. Quem é que é profeta hoje em dia? Quem é que realmente trabalha por uma causa mais evoluída? Não estou dizendo que as outras não evoluam, claro que evoluem. Os caras estão lá enchendo a conta bancária
dos seus pastores, tranquilo, mas pelo menos estão botando, beleza. Só que vai chegar um determinado momento em suas vidas que eles vão querer mais, e a resposta lá eles não vão encontrar. Então eles vão ter que vir para cá. Agora eu vou falar para mim dispor? Não. Eu já pensei até em dividir trabalho com dirigentes aí. Não dá certo. Não dá certo. Levei uma mijada, não. O que quer fazer? Não, rapaz, vamos lá. Não dá certo. Que eu não tenho que ir nas pessoas. Esse era o meu mente. Eu vou sair. Meu amigo, a época de sair e pregar, isso acabou. Vocês estão entendendo? Vai, se você for convidado para palestrar, isso é outra história. Eu estou falando como eu comentei. Sair de porta em porta aqui, eu conheço o Ramatiz, eu conheço o Urante, eu conheço quem sabe vocês vão lá. Eu não vou fazer isso. Isso é uma coisa que se estende naturalmente. A espiritualidade está aí. Todas as pessoas que já passaram por aqui, que passarão, e aquelas que não vêm mais, é porque teve que ser assim. Eu não penso em crescer quantitativamente, e sim qualidade. Eu realmente penso em fazer um trabalho de qualidade. Então, é claro, depender dos outros, é melhor nem abrir, na minha opinião, é melhor nem abrir nada. Se você não pode depender do seu cantinho, do seu 4x4, para você realizar o seu trabalho, porque eu depender do povo, entre aspas, que estão aqui, porque querem, negativo. Eu não vou estar alimentando estômago à base de animal morto, ou alimentando vícios, por uma causa caridosa. O que é isso? Isso é incoerência. Por que essa semana nós ficamos de castigo? Nós estamos de castigo, gente. Vocês não notaram? Vocês acham que nós estamos sendo bonzinhos? Nós estamos de castigo. Nós somos incoerentes. Nós estamos enchendo a barriga de café. Nós estamos enchendo a barriga de bebida, quem é que bebe. Tá? Porque, esse negócio de beber socialmente, isso não existe. A nova era não aceita. O Fernando vai ler, vocês leem depois A Vida no Planeta Marte. É só um esboço de um planeta evoluindo. Eu já li. Eles não. Lá não existe isso aí. É só um cigarrinho. Só uma cervejinha. Isso não tem condições. Mas como é que eu vou mudar? Devagar. Já está mudando. Vocês estão aqui. Vocês não notaram que vocês estão mudando? O que a Nair fez, ela foi hiper corajosa. Vocês devem ser assim também. Botem pra fora. Estão vivendo a época do Apocalipse? Eu não tô nem. Tem que botar pra fora. Porque assim, ó, muita gente aqui, tanto encarnado como desencarnado, que deve estar aqui, de repente está pensando assim, e ela teve a coragem de verbalizar. E botou pra fora, isso é uma catarse. Isso é maravilhoso, isso é catarse. Então, na minha opinião, é claro que a resposta mesmo vocês vão encontrar no mestre. Quando a gente dá a fisiologia da alma. E ali Ramatiz fala sobre os galetos dançantes. Ele fala, da maneira dele. O livro claro, é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Então o que faz? Poxa, mas eu quero crescer. Crescer como? Eu quero aumentar, eu quero estar pensando em espaço físico. Mas e a qualidade do teu trabalho? Vocês estão entendendo? Muito livro que você comprou, você adquiriu através de um animalzinho que foi morto lá, né? Mas eu não matei, mas estou alimentando a indústria. Não sai pra caçar, se achar morto eu como. Aí a casa não tinha mais Não, claro, não. Aí a casa não tinha mais. Sim, mas eu já respondi. Pode falar. Tem uma técnica. O que a Anaí... Perdão. A consulta de qualquer médico. Primeiro tem que pagar. Gente, assim, ó, Ramatiz fala o seguinte, que para você se sintonizar com as trevas, é um fio de cabelo. Aí a Anaí falou, todo mundo tinha que comer carne, todo mundo não tinha que comer carne. Só tem um detalhe, Ramatiz não fala para largar de uma hora para outra. Isso é verdade. Eles que têm uma técnica. Então por que não faz peixe? Uma peixada. Mas é isso que ele fala, olha só. Quatro, preste atenção, eu já estou até adiantando o livro, né? Nem terminei aqui. Ó, 4 partes. Suína, larga agora. A suína agora. Segundo, ó. A bovina, larga, não vai te fazer falta. Fica um bom tempo com frango e com peixe. Mas um bom tempo. Em contrapartida, busco um nutricionista, um profissional, mas um nutricionista que é aderido à causa. Tá?
Meu, ele vai te receitar soja, bota. Substitui, eu fiquei um bom tempo sem comer carne, né, Xanda? Eu nunca tive nada. 4 castanhas do Pará corresponde a um bife de 100 gramas. Eu fiz isso com o meu nutricionista há 28 anos atrás, quando eu parei de comer carne. 4 castanhas Só que a do castanha do Pará Pará. tá muito cara. Não, 4 pila deu um monte, eu fui no mercado. Não, é quase 4 reais. Já tem a soja. Eu vou lá buscar meus grãozinhos. E Não a pode carne abusar da consegue estar, soja. né? Qualquer bifezinho, o bifão não vai dar. Faz horas que eu vi A gente não pode abusar da soja, porque a soja faz mal, em excesso. Só a galinha, que a galinha. Não, claro, mas dá uma. Dá uma Porque ela tem zinco, né? Então fazer uma fechada dominical. Do portal dos orixás. Sim. Fechada dominical não é bom? Nós vamos lá e pescamos. Mas deixamos essa resposta pro mestre, tá? O mestre vai responder melhor pra você. Ai, meu Deus, eu sou terrível. Vamos lá, 15. 15. Há no Apocalipse alusão à presença. Ó. Há no Apocalipse alusão à presença de algum astro ou planeta nas proximidades da Terra que comprove as notificações proféticas feitas por vós quanto ao astro intruso? Ó. E tocou o terceiro anjo sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente, como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. O que é essa grande estrela ardente? Na pergunta 16 a gente vai ter bem a resposta. Em vossas comunicações, tendes descrito o magnetismo desse astro intruso como primitivo, agressivo, superexcitante nas paixões inferiores. Ser-nos-ia possível, porventura, perceber esse detalhe importante na profecia apocalíptica? E o nome dessa estrela era... E a terça parte das águas se converteu em absinto. Muitos homens morreram das águas porque elas se tornaram... Então, o Apocalipse fala sobre o astro intruso e dá nome. Uns chamam de ecólogos, outros falam de planeta chupão, outros falam um monte de coisa. Aqui fala assim desse Quirón, ó. Um quebra-cabeça astronômico. Quirón já foi considerado um cometa, um planetoide ou até mesmo um grande meteorito. Né? Aí diz assim que ele é um mensageiro cósmico. Do ponto de vista astronômico, Quirón nem é um planeta. Sim. É visitante dissidente do zodíaco que segue uma órbita eclíptica errática que passa entre Saturno e Urano e depois entre Saturno e Júpiter, tornando conscientes energias impessoais que estão de fora do alcance da consciência. Sim. Quando situado em Saturno e Urano, Quirón eleva vibrações do corpo físico e estimula os chakras. Eu não sei o que tem de... mas não é esse aí mesmo. Não é esse? Não. Até porque esse não faz parte do nosso sistema solar, né? Ele foi... A Matias disse que ele perdeu o seu Sol, né? Esse planeta. Ele perdeu. Eu tenho aqui um DVD do professor Laércio, tá? Prestem atenção. Eu tenho um DVD que fala sobre esse astro intruso. Ele chama de Hercólogos. Eu tenho um DVD do professor Laércio. Tem uma aula dele muito interessante sobre isso. É uma hipótese dele. Ele tá numa... Ele perdeu o seu Sol. Ele saiu do seu Sol. Tá? E ele caiu, ele foi puxado. Ou, uma segunda hipótese é que assim, tá aqui o Sol e a nossa órbita é assim. Talvez a órbita desse planeta seja assim, por isso que os nossos astrônomos... muito interessante. É como diz a Matias aqui, ó. Só quando as vésperas. Inclusive nas Centúrias de Nostradamus, ele fala que esse planeta vai ser visto à luz do dia, mas os astrônomos não vão dar importância. Vão dar... Talvez a mídia nem nos mostre. Talvez já tenham localizado esse bichão. Tá? Vamos lá. Pergunta 18. Ó. Já estamos encerrando, tá, gente? Sei que vocês estão cansados. Né? Achamos que é algo exagerada a desencarnação de 2/3 da humanidade nos acontecimentos finais desse século. Gostaríamos de saber, por isso, se no Apocalipse há qualquer referência a esse respeito. Podereis dar-nos esclarecimentos? Interessante, né? Porque o exílio, 2/3. 70%, tá louco? Vamos lá. Foi abrasada a terça parte da terra. Apocalipse 8:7. Né? A terça parte das criaturas que viviam no mar morreu. E a terça parte das naus pereceu.
aconteceu? Apocalipse 8:9. Terça parte, o que a gente entende? Ó? Vamos pegar a terra e vamos dividir em 3, né? E aqueles que moram em terra. 1/3 da humanidade terrena, o que é? Foi? 1/3 que ele fala aqui que viviam no mar são os praianos, a humanidade praiana. 1/3. Que já está acontecendo, que são os tsunami, né? Tá? E no mar, que são as naus, o que é naus? É barco, é navio. Mais um, soma tudo isso. Então o Apocalipse fala. O evangelista, ele identificou 2/3 só. Encarnado ou desencarnado? Outros. Seres viventes. Almas. Interessante, né? É o que a gente está vivendo agora. É isso que eu quero que vocês prestem agora. Nós estamos vivendo isso agora. Esse é o momento, então, de pensar, de despertar. Vocês é que sabem. Ou se vocês querem continuar. Ou vocês querem se aproximar do centro. Se aproximar do centro não quer dizer que vocês vão sair daqui dessa encarnação mestres. Não é isso. Vocês vão se aproximar do centro. Ou seja, também uma coisa. Ou se vocês preferem continuar ouvindo os clarins de Ogum, ou se vocês já querem buscar uma compreensão. Buscando o quê? O doutrinador das almas, o passador das almas. E é lógico, né? Respeitando o Xandu. Né? A gente vai pegar. E o Apocalipse anuncia para após esses acontecimentos a era de paz e de harmonia do próximo milênio? Interessante, né? O que ele diz? E o 7º anjo tocou a trombeta e ouviram-se no céu grandes vozes que diziam: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu, e ele reinará por séculos e séculos. Entenderam aqui? Não, não é isso a pergunta. Entenderam aqui? Do nosso Senhor e do seu Cristo. Está falando de 2 seres aqui. Está falando de Jesus e do Cristo planetário. Jesus não é o Cristo planetário. Jesus é o governador da situação do planeta. E hoje o esoterismo chama que hoje está com São Germano, há uma transição. O Cristo planetário é outro. Talvez o vigilante silencioso lá da coisa aqui. Ou talvez o Senhor do Mundo está na final. Talvez, a gente não sabe. Aqui eu não. Mas vocês veem que de uma certa forma há uma convergência aí. Tá, pessoal? Ó, não é fácil, é um assunto delicado. Muitas vezes, algumas vezes vocês podem pensar, só um pouquinho, a vida é tão difícil, as coisas não são bem assim, a realidade se mostra de uma outra forma, nada vai acontecer. Meu, liga o jornal. Todo dia. Sai de carro. Sai de carro. Olha, assista assim, ó. Assista um jornal por emissora. Um jornal por emissora. Pegue 4 emissoras e assista. Meu, é um mundo. É muito. Oi? Cara, é o mundo todo. Bem-vindo na avenida assim, o carro. Faz assim no carro. E se vocês quiserem realmente saber algo mais profundo sobre isso, tá? Eu sugiro para vocês para pegar a nossa videoteca Os Iluminados. 4 horas. Aí vocês vão ver que o bicho está pegando lá dentro, como aqui na superfície. Se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, vocês leem a trilogia. Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Aí vocês vão me responder o seguinte: meu amigo, eu vou fazer a minha escolha. Eu não quero mais saber. Eu vou continuar aqui, ó. Por isso que a maioria quer aqui, ó. Que a realidade se torna muito pesada, só tem detalhe. Por encarnações e encarnações, nós criamos isso aqui. Nós estamos aqui agora, nós somos os trabalhadores da última hora que Jesus falou. A gente tem que se sentir lisonjeado. Nós somos os trabalhadores da última hora, como Jesus mencionava. Nós somos os da última hora, meu amigo. Que última hora? Daqui, ó. Nós temos aí mais, no mínimo, 50 anos, ou não, hoje já são 47 anos.
Isso aqui pode se alongar ou pode se encurtar. É 37. Né? Pô. Um minuto. A Terra vai terminar. Vocês, alguma. No estudo eu falei, foi mostrado que a Terra vai. Por isso que o Caboclo Pirangara falou. Esse ano 2012 é o apocalipse interno de cada um. A coisa se acelerou e muito esse ano. Então o calendário maia tinha razão. Esse ano. E vou te dizer, ó, quem mora na praia, por favor, né? Pense bem. O bicho tá final. O Brasil, de placa tectônica, ele tá tranquilo. Tá, pessoal? Muito obrigado. Luz na mente, paz no coração.